Como podemos saber se o paciente realmente apresenta uma perna curta verdadeira? Então, hoje em dia, nós sabemos que a causa mecânica, de uma escoliose etiopática pode estar localizada em qualquer lugar, até mesmo em relação a uma perna mais curta, Mas existe um grande dilema, que é em relação à posição da pelve. Será que a escoliose ela é a origem do problema da torção na pelve? Ou será que a torção da pelve é a origem da escoliose? Então, nós temos que pensar onde está a causa, onde está a consequência, A causa também pode estar vindo de um problema visceral ou de um problema de estrutura, uma má formação congênita ou um problema de uma vértebra cuneiforme por um trauma, da quinta lombar ou da quarta, enfim, Então, para que a gente possa realmente definir qual é a situação do paciente, onde nós podemos ir para buscar a origem do problema dele, nós temos que pensar um pouco mais nessas perturbações da pelve, Então, as respostas a essas perguntas, elas vão influenciar muito na diretriz do nosso tratamento. Os desequilíbrios no nível do acetábulo, eles já são marcados sempre pelos radiologistas. Então, ou eles fazem só a medição e colocam em relação à diferença do acetábulo, ou então eles fazem a escanometria, verificando como é que estão as articulações. Na verdade, a melhor situação em termos de exame radiológico é a escanometria, que é feita em posição panorâmica ortostática, ou seja, nós vamos ter a visão de todos os membros inferiores e da pelve. Então, estes desequilíbrios, eles podem vir em relação ao encurtamento de membro inferior. Então, os acetábulos estarão numa inclinação mais na direção onde tem a convexidade lombar, mas mesmo assim nós não podemos dizer que é um problema de uma verdadeira perna curta, Temos que ver mais algum ponto. E nós vamos verificar se existe uma relação de diferença de crista ilíaca, e aí pode ser por uma torção da própria pelve ou uma má formação congênita dela. Muitas vezes o paciente ele tem um raio-x onde ele apresenta uma linha da quinta lombar, do bordo inferior da quinta lombar, mais inclinado do que o resto, ou então, às vezes, é o platô sacral que está mais inclinado. Então, sempre nós vamos ter que observar qual dessas 4 linhas vão estar mais inclinadas, Nós temos que pensar que a origem está vindo exatamente da linha que tem a maior inclinação. Mas pegando novamente em relação ao comprimento da perna, que hoje o nosso tema é esse, Então, uma discrepância ou uma dismetria é uma diferença de um membro inferior em relação ao outro, Então, quais são as causas dessa dismetria? Essas causas podem ser ou uma causa funcional, ou uma causa estrutural, ou as duas ao mesmo tempo. Então, se nós pegarmos a causa funcional, então podem ser alterações posturais provocadas por um mau hábito em casa ou no local de trabalho. Então, eu quero que vocês observem bem essa figura onde tem vários tipos de posição para o paciente dormir. Vocês vão ver que as pessoas elas têm uma maneira de dormir muito pessoal,
E é interessante até você pedir para ela deitar na maca e verificar qual é a posição que ela fica, porque existem posições que são menos assimétricas, mas existem posições que são a verdadeira torção da coluna de membro inferior e membro superior. Então, por aí, por essas fotografias, vocês estão vendo a diferença na posição de dormir. A diferença na posição de trabalho, né, eu coloquei aqui para vocês, pessoas que sentam com uma perna cruzada para trás e a outra por cima, crianças que brincam no chão em uma posição em W, pessoas que ficam no computador com o olhar muito próximo da tela, ou então elas ficam mais arriadas, né, com uma posição forçada de lombar, ou então quando o paciente fica numa situação onde ele não se encosta na cadeira, então aí vai ter uma tensão muito mais superior do que inferior. Formas de ficar relaxado, então pessoas que provocam essas torções, provocam uma situação de tensão de um piriforme, de um quadrado lombar, né? Ou então vindo da cadeia póstera inferior, podendo ser de qualquer maneira, né? Então são situações que nós temos que buscar saber qual é a situação que o paciente realmente gosta de ficar, né? Tanto em casa quanto no trabalho. Então, nós poderíamos ter uma situação de um ilíaco relativo anterior, né? E isso vai fazer um abaixamento da crista ilíaca e também do acetábulo, ou podemos ter um ilíaco relativo posterior, isso vai fazer uma elevação do ilíaco, da crista ilíaca e também do nível do acetábulo, né? Então, vamos para causas estruturais. Então, quais seriam as possibilidades de causas estruturais? Pode ser por uma deformidade no próprio osso ou por desgaste na cartilagem adquirida por traumas ou por excessos. Então, aqui você está vendo essa figura onde tem, né, uma artrose importante de quadril, principalmente do quadril esquerdo, né? E isso faz com que haja uma elevação desse mesmo lado, tanto do acetábulo quanto da crista ilíaca. Problemas neuromusculares, uma poliomielite ou então a paralisia cerebral. Nós temos aqui essas radiografias, né, que foram tiradas exatamente de pessoas com esse tipo de problema. Então, dá para se ver no primeiro caso aí um aumento, né, do comprimento do fêmur, bastante importante, mas também tem um aumento da tíbia, né? Quando nós vemos assim, com a panorâmica de membro inferior, fica muito mais fácil de poder localizar onde é o pior problema. Já na figura ao lado, nós temos um caso de poliomielite, onde existe um encurtamento também de fêmur, assim como de tíbia, mas muito mais importante do lado direito, né, do paciente. Agora, tem pacientes que vão ter deformidades ósseas ou alterações posturais. Então, podem fazer um varo recurvato de joelho, podem fazer um valgo ou um varo, tanto no joelho quanto no calcâneo, e isso vai fazer ou uma diminuição da linha do acetábulo, ou então uma elevação. Então, onde tiver um problema de cadeia posterior, a perna vai estar mais longa. Onde tiver um problema da cadeia anterior, a perna vai estar mais curta. E às vezes não é um comprimento real, é uma torção vinda mais de uma parte do membro inferior, né? Então,
eu coloquei para vocês aqui uma situação onde é mais nítido, né, a diferença de membro inferior por causa da colocação desse calço, mas essa paciente, ela está fazendo um calcâneo valgo também muito importante, principalmente do lado direito, mas ela tem um membro inferior mais curto à esquerda. Então, o valgo do calcâneo à direita é tentando fazer uma compensação para que esse membro inferior mais curto não faça tanta compensação no nível da coluna vertebral. Já na figura do meio, um calcâneo valgo bastante importante, e dá para ver, né, que o tombamento da esquerda está maior do que o tombamento da direita. Então, uma possibilidade desse paciente fazer um membro inferior mais curto, verdadeiro, do lado esquerdo, né? Aqui nesse terceiro caso, dessa terceira fotografia, há uma diferença de membro inferior, tanto do fêmur quanto da tíbia, e aqui a gente vê um aumento da rotação interna do joelho direito, com o aumento do calcâneo valgo também à direita, para tentar diminuir um pouco essa diferença. Então, o paciente está compensando do lado onde ele tem a perna mais longa, né? E aí, o tombamento da coluna para o lado da perna mais curta. Então, nós temos que analisar não só o raio-x, mas também a morfologia do paciente, né? Nesse outro caso, nós vamos ver uma escoliose lombar com uma grande participação dos espinhais lombares, do quadrado lombar e do piriforme, provocando também uma diferença no nível do acetábulo, né? E aí já uma alteração, né, estrutural, com osteófitos importantes do lado da concavidade, mas também do lado da convexidade, né? Então, os músculos que estão chegando aí perto de processos transversos e os ligamentos estão todos tensionados e esse paciente termina fazendo essa deformidade. Mas o paciente pode ter também traumas ou situações de um pós-operatório, ele pode fazer fraturas de membro inferior ou então fazer mesmo uma degeneração importante ou de quadril ou de joelho, né? E nós vamos ter alterações às vezes bastante drásticas, né? Então, no caso dessa foto aí do raio-x à esquerda, nós estamos vendo uma deformidade mais importante, né, do quadril direito, a cabeça do fêmur e o colo do fêmur também alterado, e nesse lado com uma elevação aí do acetábulo, né? É muito comum nós verificarmos discrepâncias em pessoas que fazem a artroplastia do quadril, ou só de cabeça do fêmur, ou a artroplastia total. Então, nesse caso aqui à direita, esse paciente fez uma artroplastia total, mas só de um lado, que foi uma fratura que provocou degeneração importante, inclusive no nível muscular. Na última figura, uma artroplastia total bilateral, onde também tem uma diminuição de membro inferior, né? Então, o acetábulo está mais baixo do lado direito. Nós podemos ter uma dismetria em função, né, de um problema genético, então um problema idiopático, transtorno dos quadris, como o Legg-Pertz Calvé ou hiperfisiólise femoral. Então, nós vimos aqui já desde a fase infantil essa diferença de membro inferior, tanto na figura do lado direito como na figura do lado esquerdo, uma situação de fêmur maior, né?
Pode ser também por alterações degenerativas, né? Avançadas, como uma artrose ou uma artrite. Então, essa figura onde tem esse lado direito bem mais alterado, com uma torção do ilíaco importante, e aí fazendo uma diferença pequena de membro inferior, né?